Nunca pensei que um aplicativo pudesse virar um problema tão grande na minha vida. Eu só queria conhecer gente nova, conversar, distrair a cabeça. Nunca imaginei que um simples match pudesse sair da tela do celular e mudar tudo. Não estou falando de romance nem de algo bonito. O que aconteceu comigo é algo que até hoje me dá medo de lembrar. Talvez você duvide, mas cada detalhe foi real. Meu nome é Vanessa, tenho 24 anos e moro em uma cidade média do interior de Pernambuco. Trabalho como atendente em uma farmácia. E fora isso, minha vida é bem comum. Não tenho uma rotina agitada. Na maioria das vezes, é casa, trabalho e, de vez em quando, uma saída com amigos. Eu sempre fui mais reservada. Então, depois que terminei um namoro que tinha durado quase 3 anos, fiquei um tempo sem vontade de conhecer ninguém. Só que, com o passar dos meses, a solidão começou a pesar. Eu não sou de balada, não gosto muito de ficar em festa. Então minhas amigas insistiram para eu baixar o Tinder. No começo, achei bobeira, mas resolvi tentar. Fiz o perfil, coloquei umas fotos normais, nada exagerado. Não esperava muita coisa. Passei dias sem achar ninguém que me chamasse a atenção de verdade. Até que apareceu o perfil do Marcelo. Ele tinha 27 anos, trabalhava com design gráfico e nas fotos parecia ser uma pessoa tranquila, nada de exageros. O que me chamou a atenção não foi só a aparência, mas o jeito que ele escrevia a bio. Ele parecia gostar das mesmas coisas que eu, música, séries, até os tipos de comida que eu curtia estavam lá. Parecia coincidência demais, mas na hora só achei engraçado. Quando deu o match, começamos a conversar. Desde o primeiro dia, o papo foi fácil. Ele não era daqueles caras que só puxam conversa com frases prontas. Falava de coisas que realmente me interessavam. Parecia ouvir o que eu dizia. Me elogiava de forma natural, sem forçar. Eu fiquei surpresa porque nunca tinha conhecido alguém online que fosse tão parecido comigo. Em pouco tempo, a gente já estava trocando mensagens o dia todo. Eu acordava e tinha mensagem dele, ia dormir e era a última pessoa com quem eu falava. Ele parecia perfeito demais. E naquele momento, eu não via motivo para desconfiar de nada. Só pensava que talvez eu tivesse dado sorte de verdade. Minha vida naquela época era bem simples. Eu morava sozinha em uma kitnet perto do centro da cidade. Nada luxuoso, mas aconchegante. Um quarto, uma cozinha pequena e um banheiro. Trabalhava de segunda a sábado na farmácia e quando chegava em casa, quase sempre ficava no celular ou vendo séries. Eu não era de receber visitas e minha família morava em outra cidade, então passava bastante tempo sozinha. Foi nesse cenário que comecei a conversar com o Marcelo. Eu lembro que no início, tudo parecia muito natural. Ele perguntava do meu dia, queria saber detalhes e eu fazia o mesmo. Descobrimos que assistíamos a mesma série na Netflix. Então, às vezes, combinávamos de ver o mesmo episódio na mesma noite e depois comentar. Também gostávamos de música parecida, aquelas playlists mais tranquilas para ouvir enquanto cozinhava ou arrumava a casa. No começo, eu até estranhei como a gente tinha tantas coisas em comum, mas levei como uma coincidência boa. Ele sempre parecia disposto a conversar e nunca sumia do nada, como acontece com a maioria. Isso me deixava mais empolgada, porque eu sentia que tinha encontrado alguém que realmente queria me conhecer. Minha rotina passou a girar em torno disso. Eu chegava cansada do trabalho, mas bastava abrir o celular e ver mensagem dele que já animava meu dia. Às vezes, eu estava lavando louça ou deitada mexendo no celular, e ele mandava algo engraçado que me fazia rir sozinha. Era como se eu tivesse companhia o tempo todo, mesmo morando sozinha. Ele me perguntava sobre coisas simples, tipo o que eu estava fazendo, o que ia jantar, qual roupa eu tinha escolhido para ir trabalhar. Eu achava carinhoso esse interesse, como se ele realmente quisesse fazer parte do meu cotidiano. Mas teve algumas vezes em que isso me fez pensar. Lembro de um dia em que ele comentou: "Aposto que você ainda está com aquela blusa cinza que gosta de usar em casa." Na hora eu ri e perguntei como ele sabia, e ele respondeu que tinha intuído. Achei curioso, mas não dei importância. Esses pequenos comentários começaram a aparecer de vez em quando, mas eram sutis o bastante para não parecerem estranhos. Eu continuava levando como brincadeira ou coincidência. Afinal, até aquele momento, eu não tinha nenhum motivo real para desconfiar dele. Com o tempo,
comecei a notar que os comentários do Marcelo estavam ficando cada vez mais específicos. No início eu achava engraçado, como se fosse apenas um chute de sorte, mas depois de alguns dias não dava mais para ignorar completamente. Teve uma noite em que eu estava jantando macarrão instantâneo, sem nem ter comentado nada antes, e ele me mandou mensagem: "De novo esse miojo, você vai acabar enjoando." Eu fiquei parada olhando para a tela do celular. Perguntei como ele sabia, e ele respondeu que eu tinha cara de quem gostava de comidas rápidas. Eu ri, mas por dentro fiquei um pouco encucada. Outro dia foi ainda mais estranho. Eu tinha chegado do trabalho e colocado um short velho para ficar em casa, algo que nunca aparecia em nenhuma foto minha. Estava deitada mexendo no celular quando ele mandou: "Engraçado como você gosta desses shorts mais folgados." Eu cheguei a perguntar se ele estava brincando comigo, mas ele deu risada e disse que era só impressão, que todo mundo tem uma roupa de ficar em casa que repete sempre. Mesmo assim, aquilo não saiu da minha cabeça. Contei para uma amiga minha e ela disse que talvez ele tivesse dado sorte nos palpites. Eu queria acreditar nisso, porque não fazia sentido pensar em outra coisa. Mas os detalhes começaram a aumentar. Ele sabia que eu tinha uma cicatriz pequena na perna, algo que eu nunca tinha postado em rede social. Comentou disso de forma casual, como se eu tivesse contado antes, mas eu sabia que não. Ainda assim, eu tentava justificar. Dizia para mim mesma que talvez eu tivesse falado algo e esquecido. Afinal, a gente conversava todos os dias sobre tudo. Era possível eu ter deixado escapar algum detalhe. Eu queria acreditar nisso, porque a alternativa era pensar que ele estava de alguma forma me observando. Só que a sensação de incômodo começou a crescer. Eu percebia que sempre que ele dizia algo assim, eu ficava olhando ao redor, tentando entender. Meu apartamento não tinha câmera. Eu nunca mostrei tanto da minha casa em foto, mas parecia que ele sabia de coisas que só quem estava ali veria. Mesmo com essa desconfiança, eu continuei conversando. Eu gostava dele, ou pelo menos da imagem que ele mostrava ser. Parte de mim tinha medo de estar exagerando, de estar vendo coisa onde não tinha, então preferi ignorar esses sinais. Pelo menos por enquanto. As coisas começaram a mudar de verdade em uma noite de sábado. Eu tinha decidido ficar em casa, assistindo série no sofá. Estava de pijama com o cabelo preso de qualquer jeito, sem ter contado a ninguém como ia passar a noite. Estava totalmente relaxada, mexendo no celular enquanto a TV passava um episódio. Foi então que chegou uma mensagem do Marcelo: "Você fica ainda mais bonita de cabelo preso desse jeito." Na hora, meu corpo inteiro gelou. Eu não tinha postado foto nenhuma naquele dia, não tinha feito chamada de vídeo, nada. Fiquei alguns segundos parada, tentando raciocinar. Perguntei o que ele queria dizer com aquilo. Ele respondeu com uma risada e disse que era só uma impressão, que eu deveria ficar bem de qualquer jeito. Mas eu sabia que não era só uma impressão. Aquilo era específico demais. Eu levantei, olhei ao redor do apartamento e chequei se as janelas estavam bem fechadas. Meu coração batia acelerado, mas eu tentava manter a calma. Eu não queria pensar no pior. Alguns minutos depois ele mandou outra mensagem: "Você derramou molho na blusa, né? Aposto que vai ter que trocar." Nesse momento, o medo tomou conta de mim. Eu realmente tinha deixado cair um pouco de molho na camiseta. Algo que ninguém poderia saber a não ser que estivesse me vendo naquele instante. Corri para a janela e puxei a cortina de uma vez. Do lado de fora, só vi a rua escura, vazia. Fechei rápido, travei a porta e me encostei nela, sem saber o que fazer. Mandei mensagem de volta, tentando disfarçar o pânico. "Como você sabe disso?" Ele respondeu: "Eu te observo há mais tempo do que você imagina." Minhas mãos começaram a tremer. Era a primeira vez que ele falava de forma tão direta. Eu não podia mais me enganar achando que eram coincidências. Ele realmente sabia da minha vida de uma forma impossível. E o pior é que ele parecia se divertir com meu medo. Passei a próxima hora andando pela casa, conferindo cada canto, cada janela, tentando encontrar alguma câmera escondida. Não achei nada, mas a sensação de estar sendo observada não saía de mim. Até o barulho da geladeira funcionando me fazia pular. Eu pensei em bloquear ele, mas uma parte de mim tinha medo do que poderia acontecer se eu fizesse isso. Ele já sabia onde eu morava. Não tinha como ser diferente.
A cada nova notificação, meu coração disparava. Eu sabia que a situação tinha saído completamente do meu controle. Naquela noite, percebi que o que eu achava ser um relacionamento online perfeito não passava de uma armadilha. Eu não tinha conhecido um cara legal por acaso. Eu tinha dado abertura para alguém que me observava há muito tempo, e agora ele fazia questão de me mostrar isso. Naquela noite, eu já estava completamente em pânico, sem conseguir pensar em outra coisa, além de como ele sabia tanto sobre mim. Fiquei andando de um lado para o outro no apartamento, tentando me convencer de que, de alguma forma, eu ia dar um jeito. Foi então que chegou mais uma mensagem dele. Você nem imagina como eu sempre achei lindo o jeito que você ajeita o cabelo atrás da orelha quando está nervosa. Desde a primeira vez que vi, fiquei encantado. Eu li e reli essa frase várias vezes. Não era só a descrição do gesto. O que me deixou arrepiada foi a forma como ele falou. Era exatamente a mesma frase que um cara tinha me dito meses antes. Um eletricista que veio arrumar a fiação do meu quarto. Lembrei perfeitamente. Ele passou o serviço inteiro me olhando, puxando o assunto sem parar, elogiando. Até que em um momento soltou exatamente essa frase, quase do mesmo jeito. Eu cortei logo a conversa, agradeci quando terminou e pedi para ir embora. Na época achei só inconveniente, mas agora, com o coração acelerado, percebi que não era coincidência nenhuma. Marcelo não existia. O homem com quem eu estava falando todo esse tempo era aquele eletricista. Ele tinha usado fotos falsas, inventado uma vida, só para se aproximar de mim de novo. A ficha caiu de uma vez e eu comecei a sentir um desespero sufocante. Corri direto para o quarto, lembrando do serviço que ele tinha feito. Ele tinha mexido na tomada e no lustre, e eu nunca desconfiei de nada. Abri a escada que eu usava para limpar e comecei a inspecionar o teto, quase sem fôlego. No canto, bem escondido atrás da luminária, tinha uma pequena câmera, discreta, apontada direto para a minha cama. Na hora, minhas pernas ficaram bambas. Eu quase caí da escada. Peguei a câmera com a mão trêmula e parecia que ela queimava minha pele. Meu estômago embrulhou ao pensar que todos os momentos que eu tinha dentro daquele quarto podiam ter sido observados por ele. Dormindo, trocando de roupa, chorando, tudo. Enquanto eu ainda tentava processar aquilo, meu celular apitou de novo. A mensagem dele dizia: "Demorou, mas você finalmente encontrou. Agora não tem mais segredo entre nós." Eu soltei o aparelho na cama, sentindo um medo que nunca tinha sentido na vida. Ele sabia exatamente o que eu estava fazendo, como se estivesse assistindo em tempo real. Aquilo confirmava o pior. Eu não estava imaginando. Ele tinha me transformado em alvo e estava sempre um passo à frente. O apartamento, que antes era meu refúgio, agora parecia um lugar totalmente violado. Cada canto da casa parecia esconder mais olhos, mais câmeras. Eu não sabia quantas ainda poderiam estar ali, nem há quanto tempo tudo aquilo acontecia. Só sabia que a partir daquele momento, eu não tinha mais como me sentir segura. Depois de encontrar aquela câmera, não consegui mais ficar dentro do apartamento. Peguei minhas coisas correndo e saí para a rua, quase tropeçando nas próprias pernas. Liguei para a polícia chorando, tentando explicar tudo. Em menos de meia hora, uma viatura chegou. Os policiais revistaram meu apartamento e, para meu horror, encontraram mais 2 câmeras escondidas, uma na cozinha e outra perto da janela do banheiro, todas ligadas a um dispositivo que transmitia para algum lugar que eles não conseguiram rastrear na hora. Contei sobre o eletricista, mostrei as mensagens do perfil falso e entreguei o celular como prova. Eles disseram que iam investigar, mas até hoje nunca me deram uma resposta concreta. O homem nunca mais entrou em contato, nunca mais usou o perfil. Era como se tivesse desaparecido no ar. Mudei de apartamento pouco tempo depois, troquei número de telefone, deletei todas as redes sociais, fiz tudo o que podia para sumir. Só que mesmo assim, não consigo me sentir segura. Às vezes, quando chego do trabalho, sinto que alguém já esteve dentro de casa. Uma cadeira fora do lugar, uma janela que eu jurava ter fechado, um copo em outra posição. O pior é que, alguns meses depois, ele fez algo ainda mais cruel. Vazou fotos e vídeos meus íntimos na internet. Imagens que claramente tinham sido gravadas pelas câmeras escondidas. Eu nunca tinha mandado nada para ninguém,
mas de repente meu corpo estava exposto em sites e grupos. A humilhação foi devastadora. Passei semanas sem conseguir sair de casa. Parecia que todo mundo estava me olhando, que todos sabiam. Isso destruiu minha autoestima. Entrei em depressão, precisei procurar terapia e até hoje faço tratamento. Desenvolvi crises de ansiedade, insônia e dificuldade de confiar em qualquer pessoa. Até amigos próximos eu comecei a evitar, com medo de julgamento. E como se não bastasse, a sensação de estar sendo observada nunca foi embora. Há alguns meses estava no mercado e, por um instante, jurei ver aquele mesmo homem entre as prateleiras. Ele sumiu no meio da multidão antes que eu pudesse confirmar. O resto eu evito falar sobre isso, mas não tem um dia sequer que eu não pense. Eu sei que ele ainda está por aí e, de alguma forma, sinto que ainda não terminou. Gostou do relato? Comente de que cidade está assistindo e se inscreva no canal. Agora vamos continuar com essas histórias arrepiantes. Eu nunca fui muito fã de aplicativos de relacionamento. Sempre achei que era coisa para gente mais jovem ou mais descolada que eu. Mas a solidão pesa e em uma noite qualquer acabei cedendo à curiosidade. Baixei o Tinder sem esperar nada demais, só para ver como funcionava. Não imaginava que aquela decisão aparentemente inocente fosse me arrastar para a experiência mais estranha da minha vida. Meu nome é Ricardo, tenho 42 anos e moro sozinho em uma cidade pequena de São Paulo chamada Vale Verde. Trabalho como analista de sistemas, passo o dia inteiro em frente ao computador e quando saio, geralmente é só para ir ao mercado ou dar uma volta pelo bairro. Não tenho muitos amigos próximos e, para ser sincero, não consigo me aproximar fácil das pessoas. Me sinto deslocado em festas ou bares cheios, então acabei me tornando alguém que prefere a rotina e a solidão. Muitas vezes fico pensando se estou fazendo algo errado ou se é só minha natureza, mas acabo aceitando que a vida é assim e tento encontrar pequenas coisas que me dão prazer. Meu apartamento é simples, 2 quartos, sala pequena, cozinha apertada. Moro no 3º andar de um prédio antigo, com elevador que faz barulho e luz amarelada. A rua em frente é tranquila, mas à noite fica deserta. O bairro tem algumas lojas, cafés e bares que fecham cedo. Gosto de caminhar à noite quando dá, só para não ficar trancado em casa, ouvindo meus próprios pensamentos. Às vezes passo na praça, perto de casa, sento no banco e observo o movimento. É calmo, quase sempre vazio, e assim sigo os meus dias sozinho. Porém, nos últimos meses, a solidão começou a pesar mais. Eu via meus colegas de trabalho falando sobre encontros, viagens, relacionamentos e sentia que estava ficando para trás. Resolvi baixar o Tinder mais por curiosidade e para me distrair do que por qualquer expectativa real. Queria apenas conversar, conhecer pessoas novas, quebrar um pouco da rotina e talvez, se rolasse sorte, marcar algum encontro. Passei algumas horas configurando o perfil, escolhendo fotos antigas e escrevendo uma descrição simples. Não imaginava que aquela decisão fosse virar algo tão estranho e fora do normal. Foi em um desses momentos, mexendo no aplicativo só para passar o tempo, que ela apareceu. A foto de perfil chamou atenção na hora. Jovem, cabelo castanho claro, olhos grandes e sorriso que parecia ensaiado, mas natural ao mesmo tempo. A descrição era simples. Gosta de viagens e café. Nada demais, mas a combinação parecia perfeita. O que me deixou ainda mais surpreso foi perceber como ela era bonita de um jeito que parecia fora da minha realidade. Não só bonita, mas do tipo que chamaria a atenção em qualquer lugar. Eu, com meus 42 anos, alguns quilos a mais e aparência simples, sabia que normalmente uma mulher assim dificilmente se interessaria por mim. Essa sensação de incredulidade misturada com fascínio me deixava ansioso pelas mensagens, quase sem acreditar que aquilo estava acontecendo de verdade. A cada nova foto que eu via no perfil, cada pequeno detalhe no sorriso ou no olhar, eu sentia uma mistura de fascínio e desconfiança, imaginando se aquilo era real ou se estava sonhando. Na primeira vez que resolvi mandar mensagem, foi quase como se estivesse jogando algo no escuro. Escrevi um "Oi, tudo bem?" com a expectativa de que provavelmente ela nem responderia. Meu coração batia rápido e fiquei olhando para a tela do computador por uns minutos,
imaginando se eu tinha sido idiota de tentar iniciar conversa com alguém tão fora do meu alcance. Passei alguns minutos revisando a mensagem, mudando e apagando palavras, até finalmente enviá-la. Para minha surpresa, ela respondeu em poucos minutos. Não era só uma resposta padrão, mas algo que demonstrava interesse, com perguntas sobre meu dia, brincadeiras leves e comentários sobre coisas que eu mencionava. Foi estranho sentir aquela mistura de incredulidade e alegria, como se eu tivesse ganho na loteria só por receber uma resposta. No começo pensei, como alguém assim vai querer conversar comigo? Mas a conversa fluiu, leve, sem pressão. E isso me deixou curioso. Comecei a esperar pelas mensagens mesmo no meio do trabalho. Fiquei observando cada notificação, e quando o celular vibrava, meu coração disparava. Cada resposta era minuciosamente analisada, tentando entender se era genuína ou apenas cortesia. A partir daí, cada mensagem que eu enviava parecia gerar expectativa, e cada resposta dela me deixava mais envolvido, mesmo sabendo que tudo aquilo parecia surreal. Cada encontro virtual parecia reforçar a ideia de que eu finalmente tinha alguém se interessando por mim, algo que eu não sentia há anos. Nos dias seguintes, combinei de nos encontrar em um café que ficava a uns 20 minutos do meu apartamento. Escolhi um horário tranquilo, de manhã cedo, para não haver confusão de gente. A cidade ainda estava acordando, carros passando devagar, pedestres indo para o trabalho. O café era pequeno, cheiro de pão fresco, som de máquina de café expresso e música baixa ao fundo. Parecia um lugar seguro, comum, e talvez por isso eu tivesse confiança de que nada estranho aconteceria. Antes de sair, fiquei conferindo se tinha tudo, revendo mentalmente a conversa para não parecer estranho, nervoso ou fora de lugar quando ela chegasse. Cheguei ao café no horário marcado, tentando controlar a ansiedade. Quando a vi chegando, tudo parecia ainda mais surreal. Ela era exatamente como nas fotos, mas pessoalmente parecia ainda mais viva, com um jeito leve de andar e sorrir que chamava a atenção de qualquer um. Meu coração disparou, e eu fiquei ali tentando parecer natural, mesmo sabendo que estava completamente nervoso. Sentamos juntos em uma mesa próxima à janela. Conversamos sobre coisas simples, trabalho, viagens, cafés que gostávamos, e ela ria com facilidade, com uma energia que me deixava animado. Eu não conseguia parar de observar cada gesto dela, cada sorriso, cada olhar. Era impressionante como alguém tão fora da minha realidade podia estar ali, sentada comigo, conversando como se nada fosse estranho. Por alguns minutos, me senti sortudo, acreditando que tudo aquilo era realmente real. Nos dias que se seguiram ao primeiro encontro, comecei a perceber pequenas coisas que não faziam sentido. Ela mandava mensagens fora de horário, desaparecia por horas sem explicação e às vezes respondia de forma estranha, como se estivesse distraída ou ocupada com outra coisa. Algumas histórias que contava pareciam mudar de um dia para o outro, ou detalhes que ela mencionava antes, de repente eram diferentes. No começo, eu tentei ignorar, pensando que era normal alguém ter dias corridos ou esquecer de coisas, mas a sensação de estranheza foi crescendo aos poucos. Mesmo assim, ela tinha uma maneira de me manter interessado. Sempre elogiava, dava atenção nos momentos certos, fazia perguntas que pareciam mostrar interesse, mas nunca avançava na relação de verdade. Nunca tivemos um beijo, nunca houve toque mais íntimo, nada além de conversas e encontros curtos em cafés ou passeios rápidos. Era como se ela quisesse me manter perto, me iludir, sem realmente se comprometer. Aquilo me deixava confuso e ansioso, sempre querendo saber se eu tinha feito algo errado ou se ela estava brincando comigo. A cada mensagem que chegava, meu coração disparava. Eu analisava cada palavra, cada emoji, tentando descobrir se era genuíno ou se tinha algum truque por trás. Muitas vezes, eu me pegava olhando para o celular, revendo a conversa do dia inteiro, buscando pistas que me ajudassem a entender o que estava acontecendo. Comecei a me sentir dependente dessas interações, ansioso por cada resposta, mesmo percebendo que algumas atitudes dela não faziam sentido. Os encontros em público eram sempre curtos, mesmo quando combinávamos de passar algumas horas juntos. Ela tinha desculpas rápidas para sair,
ligar para algum compromisso ou parecer cansada de repente. Mas, quando não estávamos juntos, mantinha contato constante pelo aplicativo, sempre sorrindo nas fotos e elogiando minhas respostas. Essa mistura de atenção e afastamento constante me deixava mais ansioso e confuso, como se estivesse preso em um jogo que eu não sabia como vencer. A tensão crescia ainda mais, porque quanto mais ela me iludia, mais eu me sentia atraído e vulnerável. Comecei a desconfiar de mim mesmo, me questionando se estava exagerando, se era paranoia ou se ela realmente estava me enganando de algum jeito. Mas mesmo com todas essas pequenas inconsistências, algo me prendia e eu não conseguia me afastar. A sensação era estranha, como estar sempre no limite entre confiança e desconfiança. Mesmo com a razão tentando me alertar, eu me sentia preso e atraído ao mesmo tempo. Era impossível não checar o celular a cada minuto, ansioso por qualquer sinal de atenção dela. A sensação de ser enganado misturava-se com o desejo de acreditar, e isso me deixava ainda mais confuso e inquieto. Nos meses seguintes, comecei a perceber um padrão cada vez mais desconfortável. Ela passou a me pedir dinheiro regularmente. No começo, eram pequenas quantias, sempre com explicações plausíveis. Precisava ajudar a mãe com despesas médicas, contas atrasadas, remédios, emergências de última hora. Eu me sentia útil, preocupado e até sortudo por poder ajudar. Com o tempo, as quantias aumentaram e eu fazia tudo para conseguir atender às demandas dela. Comecei a perceber que estava gastando muito do meu salário, mas a sensação de estar ajudando alguém que parecia tão frágil e precisa me cegava. Além disso, percebi que quase sempre eu pagava pelos encontros, cafés, restaurantes, passeios. Ela sempre tinha desculpas para não contribuir, como compromissos ou problemas com o cartão. O mais estranho era que, apesar de toda a atenção que ela mostrava nas mensagens e da frequência dos encontros, nunca avançávamos de verdade na relação. Não havia beijo, toque íntimo, nada que fizesse parecer que havia alguma conexão física ou emocional além da conversa. Era como se ela quisesse me manter preso ali, interessado e dependente, sem dar nada em troca. A desconfiança começou a crescer quando percebi pequenas inconsistências em suas histórias. Algumas fotos pareciam antigas, detalhes sobre a mãe mudavam, datas de compromissos não batiam. Cada nova desculpa ou explicação parecia mais elaborada do que a anterior. Comecei a vasculhar a internet discretamente, tentando entender quem ela realmente era. Foi então que encontrei uma pista que me fez parar. Anúncios antigos, fotos de perfis falsos e comentários que indicavam que outras pessoas poderiam ter passado pela mesma situação. Aos poucos, a verdade começou a aparecer de forma dolorosa. Descobri o perfil real dela em outra rede social. Lá não havia nenhuma mãe viva, nem familiares próximos. Descobri que a mãe que ela mencionava havia falecido anos antes, o que tornava cada pedido de ajuda completamente falso. Senti uma mistura de choque, raiva e vergonha por ter sido enganado de forma tão clara. Tudo aquilo em que eu acreditava, a conexão, a atenção, o interesse, era apenas uma fachada para explorar minhas emoções e meu dinheiro. Perceber que ela estava usando-me foi devastador. Cada gesto, cada mensagem, cada encontro tinha sido cuidadosamente calculado para me manter cego. Ela sabia que eu me sentiria atraído e vulnerável e aproveitou disso para obter benefícios sem nunca investir de verdade na relação. A sensação de ser manipulado, de ter sido uma peça em um jogo cruel, foi esmagadora. Passei dias revendo todas as mensagens, lembrando de cada encontro, cada desculpa, tentando entender como não tinha percebido antes. A mistura de raiva, tristeza e medo tomou conta de mim. Eu me sentia exposto, vulnerável, traído e ao mesmo tempo assustado com a facilidade com que alguém poderia criar uma ilusão tão perfeita e me enganar completamente. A realidade que eu imaginava ter encontrado, alguém que gostava de mim, desapareceu, deixando apenas a sensação de que havia caído em uma armadilha cuidadosamente planejada. Depois de perceber toda a farsa, tentei confrontá-la. Comecei com mensagens diretas, perguntando sobre os pedidos de dinheiro, sobre as histórias que ela contava e sobre a mãe que eu descobri não existir. No começo,
Ela respondia com explicações elaboradas, tentando me fazer sentir culpado por desconfiar. Mensagens longas, cheias de justificativas e acusações sutis de que eu não a entendia. Cada resposta parecia manipular mais, aumentando minha frustração e confusão. Após finalmente confrontá-la, decidi que não enviaria mais dinheiro. Queria colocar um limite e tentar entender o que estava acontecendo de verdade. Foi nesse momento que a dinâmica mudou completamente. As mensagens ficaram secas, curtas, sem interesse, e ela parou de atender minhas ligações. Cada tentativa de contato era ignorada, e eu sentia que estava perdendo totalmente qualquer controle sobre a situação. Meu coração disparava a cada toque do telefone, misturando frustração, medo e impotência. Alguns dias depois, percebi que ela havia sumido completamente. Bloqueou meu número, bloqueou todas as redes sociais e desapareceu do aplicativo. Não havia mais mensagens, fotos ou qualquer forma de comunicação. Foi como se tivesse evaporado, deixando apenas o vazio e a sensação de humilhação. Cada tentativa de rastreá-la me deixava mais desesperado, mas nada aparecia. Era como se tudo tivesse sido planejado para me deixar sem saída. O impacto na minha vida diária foi imediato. Minhas finanças estavam comprometidas pelos valores que enviei, e a vergonha me fez evitar amigos e colegas de trabalho. Passei a desconfiar de qualquer pessoa que demonstrasse interesse em mim, e a sensação de vulnerabilidade ficou constante. Dormir se tornou difícil. A cada noite revisava mentalmente cada mensagem, cada encontro, tentando entender onde havia errado. A paranoia se instalou e eu me sentia isolado e impotente. A cada dia, o medo e a raiva se misturavam. Percebi que havia sido completamente enganado, usado por alguém que sabia exatamente como me manipular. A sensação de traição e humilhação era tão intensa que parecia ocupar todos os espaços da minha rotina, cada pensamento e cada ação. Eu não conseguia esquecer o sorriso dela, a forma como me mantinha preso à atenção e depois desapareceu. O terror real não era físico, era psicológico, invisível e constante. Cada toque do celular, cada notificação, me lembrava da vulnerabilidade que sentia. Saber que alguém podia criar uma ilusão tão perfeita e desaparecer sem deixar rastro, me deixava sem confiança, isolado e incapaz de acreditar em qualquer relação novamente. O golpe dela não era apenas financeiro, era emocional, deixando marcas que eu ainda sentia profundamente. Depois que ela desapareceu, minha rotina mudou completamente. Evitava qualquer contato online e comecei a recusar convites para sair. Tudo parecia um alerta constante. Qualquer pessoa que se aproximasse parecia suspeita. Qualquer gesto de gentileza me fazia lembrar do que havia passado. Aprendi a desconfiar de tudo e todos, e essa desconfiança se tornou parte de mim. As dívidas que ela me deixou e os gastos que fiz tentando agradá-la continuavam me pressionando. Mas mais do que dinheiro, o que doía era perceber que tinha me aberto demais, confiado demais em alguém que só existia como uma ideia, uma ilusão construída para explorar minha vulnerabilidade. A sensação de ter sido enganado se misturava com a dificuldade de acreditar novamente nas pessoas. Hoje, tento seguir com a vida, mas algo mudou dentro de mim. Evito qualquer aproximação rápida, levo mais tempo para confiar. Analiso cada pessoa com cautela exagerada. A lembrança dela ainda surge às vezes, não como lembrança de alguém real, mas como um aviso sombrio de que pessoas podem construir mundos falsos e prender você dentro deles sem que perceba. E às vezes me pego pensando, talvez ela ainda esteja por aí, fazendo exatamente a mesma coisa com outra pessoa. Isso me assusta mais do que qualquer outro detalhe do que aconteceu. A sensação de impotência e de que podemos ser manipulados sem perceber nunca me abandonou e provavelmente nunca vai.